Olá, jovens. Eu gostaria de conversar com você um pouco. E para essa nossa conversa, eu gostaria de antes ler um texto, ou melhor, citar um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Muito bem. Eu gostaria de conversar com você, mas antes eu quero contar uma historinha. Presta atenção. Certo filho era muito desobediente a seus pais, né? Como criança, viveu, né, uma vida normal ao lado deles, aceitando a sua autoridade, mas quando na adolescência, né, sofreu a influência dos amigos, na escola, na rua, enfim, o meio o tornou rebelde, né? E daí ele passou a não dar mais tanto valor aos seus pais. Aí os anos se passaram, já casado, pai de filhos, sentiu como era difícil, né, ser pai. E se lembrou da luta, né, de seus pais para educá-lo e orientá-lo na vida espiritual e em todos os aspectos, né? E um dia, seu pai veio a falecer, e diante ali do pai falecido, ele sentia remorso e chorava, né, dizendo: olha, quanto o meu pai foi tão bom para mim, tão importante para a minha formação. E fez ali elogios ao pai, dizendo as palavras que nunca pensara em dizer enquanto seu pai estava vivo. Então, aquele filho aprendeu a valorizar o pai, só que tarde demais. Então, que Deus nos ajude, né, a sermos gratos a Ele pelos pais que, de acordo com a sua palavra, Ele nos deu. E um conselho, jovens e adolescentes, eu gostaria de lhes dar uma pequena orientação. Que os adolescentes e jovens possam entender e valorizar os seus pais. Primeiro, guardando a palavra de Deus, como diz Salmos, capítulo 19, 11. E jovens e adolescentes, gente, só poderão ser felizes na vida se procurarem obedecer a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo, né, as pregações na sua igreja, ouvindo a palavra dos seus pais, que são os seus primeiros conselheiros, né? Ou a palavra daquelas pessoas que vocês confiam, que possa dar um conselho. Presta atenção, Sadraque, Mesaque e Abdenego, jovens crentes, foram lançados no fogo, mas foram libertados, foram livrados por Deus porque eles obedeciam a palavra. Esther soube viver no palácio do rei, pois conhecia e obedecia a Deus. Obedecendo e honrando pai e mãe, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 1, 3, ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e sejas de longa vida sobre a terra. Esses textos diz aos jovens: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, né? Como lemos em Colossenses 3:20. A obediência, então, gente, é uma atitude de justiça dos filhos para com os pais e para com Deus, porque o pai é a representatividade, né, da paternidade divina aqui na terra. Então, obedecer é agradável. Ao contrário, a desobediência desonra e é desagradável. A honra dos filhos aos pais é garantia de futuro feliz.
o texto diz, para que vás bem. É mandamento, é a promessa. A promessa de felicidade é essa, que te vá bem. Então, o ir bem, um futuro promissor, está diretamente vinculado à obediência aos seus pais. Muitos anos de vida, há muitos que morrem, às vezes cedo, ou vivem infelizes, pois Deus cobra deles a desobediência à sua palavra. Não que Deus saia matando alguém, matando filhos que não obedeçam ao pai, não é nada disso. Mas, às vezes, porque o salário do pecado é a morte. Não é? E um pecado, desobedecer os pais é um pecado. Porque infringe, ou seja, viola o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. E essa cobrança ela pode vir depois, na velhice, lá na frente, como diz Eclesiastes 12:1. E a Bíblia adverte, diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tem neles contentamento. Os jovens cristãos precisam estar atentos ao que está acontecendo no mundo de hoje. Por causa das crises de relacionamento com os pais. Porque isso é ação maligna, gente, para desestruturar a família. O espírito de rebeldia e desobediência aos pais é ação do maligno para prejudicar os jovens, privando eles das bênçãos de Deus quanto ao seu futuro. Libertinagem, permissividade, que são fruto da deseducação moderna, como acontece hoje, porque o melhor referencial para fugir dessa deseducação que estamos vivendo nesse tempo, a Bíblia é o único referencial para que a gente consiga fugir, porque lá tem conselhos maravilhosos. Há filhos que querem mandar nos pais. A gente vê em reportagens, em documentários que falam sobre a família, que falam sobre relacionamento de pais e filhos, a gente vê filhos querendo, alguns até batendo nos pais. Eu, por exemplo, conheço um menino, um jovem, que hoje ele bate no pai, ele bate na mãe. E não está muito longe de nós, não. Isso, gente, é subversão da ordem que Deus deu para a família. Então os filhos devem ouvir a instrução dos seus pais. Provérbio 1:8 dá aos jovens um precioso conselho, dizendo, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. É preciso, então, saber ouvir, não apenas escutar. Quando os pais ensinam os filhos, de acordo com a palavra de Deus, é muito importante saber ouvir essa palavra, obedecer e honrar. Né? Em Provérbios capítulo 4, de 1 a 10, temos preciosos ensinamentos para os filhos. Primeiro, ouvi, filhos, a correção do pai e estai atento a converterdes, a conhecerdes a prudência. Verso 2, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Verso 3, porque eu era filho de meu pai, tenro, eu único em estima diante de minha mãe. 4, e ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. 5, adquire da sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Verso 6, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. Verso 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Verso 8, exalta-a e ela te exaltará.
e abraçando-a, ela te honrará. Verso 10. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Por último, verso 10, que diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Prestou atenção? Então, a sua longevidade está vinculada, né, a obedecer, a ouvir a palavra de Deus e também a palavra dos seus pais. Os filhos devem ser motivo de alegria para os seus pais. Diz o texto de Provérbios 10:1, o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. O jovem cristão, então, precisa esforçar-se para que, no que depender de si, seja ele motivo de alegria para seus pais e não de tristeza. Certamente Deus o recompensará por isso na sua mocidade e no seu futuro. Paulo aos Gálatas, capítulo 6, 7, diz, ele faz uma afirmação inexorável e diz que o que a pessoa planta, ela colhe. Diz o texto, Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Os filhos, então, precisam ser afetivos com seus pais. Então deixou ele os bois, presta atenção nesse texto, e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Está em 1 Reis, capítulo 19, 20. Eliseu teve a chamada de Deus, mas mostrou que amava seus pais, pedindo ao profeta, né, que o deixasse ir primeiro, demonstrar o seu carinho e seus afetos para com eles. Hoje, muitos filhos crentes são grosseiros com seus pais. Isso, gente, além de prejudicar o relacionamento, é um pecado que viola o 5º mandamento do Decálogo, né, sendo motivo de cobrança de Deus da vida dos jovens na mocidade ou no casamento ou até mais tarde, né, na sua velhice. É preciso, então, que os filhos entendam os pais, porque eles são de outra geração. Muitos não estudaram, né, não tiveram condições de absorver ideias novas e conhecimentos atuais, como vocês. Mas os filhos de hoje vieram ao mundo por meio deles. E é importante os filhos compreenderem isso. Por isso, os filhos precisam ser gratos a Deus, amando, obedecendo e honrando a seus pais. E concluindo, que Deus abençoe aos jovens e adolescentes, para que entendam o valor da palavra de Deus no que diz respeito ao relacionamento com seus pais. Quando os pais não são crentes, algumas vezes fica mais difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo, né, pode se tornar possível tudo isso, né? Se são pais crentes, é preciso o filho buscar também a graça, né, e a direção do Senhor para que haja um viver harmonioso e feliz com eles. Em outras palavras, é dizer um viver melhor.